Oi galera, aqui é a Nano e hoje no vídeo do canal eu vou estar fazendo a parte 2 do vídeo de anatomia. Então nesse vídeo eu vou explicar os músculos do torso e também alguns ossos, né? Os créditos vão para esse vídeo aqui e esse canal aqui, porque a maioria das informações eu tirei do vídeo dela, o vídeo dela tá muito melhor que o meu, e do Google também, né? O Google me ajudou bastante, o vídeo dela me ajudou bastante, os livros do Bridgman também. Eu acho que eu já fiz vídeo dele. E vai ser esse o vídeo, né? Se inscreva no canal, ative um sininho, comentem alguma coisa. É isso aí. Antes do vídeo começar, eu queria primeiro dar uma explicada no que eu vou fazer. Aqui atrás tem o diagrama dos músculos do corpo humano. E aqui tem os músculos, né? Peraí. Aqui, ó. Tá virado, mas tá. Aqui tem o esqueletinho. E o objetivo do vídeo vai ser eu explicar esses músculos, onde eles estão inseridos e colocar ele no esqueletinho, para ficar mais fácil de vocês poderem entender. Antes de partir para a explicação dos músculos, eu vou ter que dar uma explicada em alguns ossos que vão ser principais aí, que eu vou estar mencionando. Aqui na caixa torácica a gente tem o externo, né? O externo ele vai ser o encontro de todas as costelas. Aqui em cima tem a clavícula, e a clavícula ela meio que vai se encontrar com essa parte aqui, como que é o nome? Escápula, com a escápula. A escápula, ela meio que tem meio parecido com a clavícula, assim, se eu não me engano era espinha de alguma coisa, não me lembro o nome agora, mas eles meio que vão se encontrar aqui, mais ou menos, em cima do húmero. O húmero é esse osso aqui, o primeiro osso do braço. Aqui, na coluna. A coluna ela é dividida em 4 partes. Esse desenho tá meio feio, né? Mas tá. A parte coxal. Eu escrevi errado. Mas essa é a parte aqui embaixo, né? Da bacia. A lombar, que é antes da parte torácica. A parte torácica, que fica a caixa torácica. E a cervical, que é a do pescoço. E como todo mundo já sabe, tem o crânio. E a parte de baixo disso aqui, ó. A mandíbula, né? Tem mais alguma coisa? Não, né? Tá. O primeiro músculo que a gente vai estar falando vai ser do esternocleidomastoideu. Esse músculo tem duas cabeças, né? A cabeça externa e a cabeça clavicular. A origem da cabeça da cabeça clavicular, ela vai ter origem no terço medial da clavícula. E a origem da cabeça external vai ser na parte superior da mandíbula. E as duas vão se inserir atrás da orelha. E perdeu o papelzinho, e aí eu tive que fazer outro aqui, né? Mas assim, a cabeça externa, ela vai grudar aqui no externo, e a cabeça clavicular, ela vai grudar aqui na clavícula, né? E todas elas meio que vão se fixar aqui, ó, atrás da mandíbula. Então, peraí, deixa ela fica tipo assim, ó. Agora a gente vai falar do deltoide, né? Por enquanto eu não vou falar sobre o peitoral, porque se eu falar sobre o peitoral, primeiro eu vou ter que falar sobre o oblíquo, um monte de coisa aí, né? Mas tá. O deltoide ele tem 3 cabeças, a posterior, a anterior e a lateral. A anterior, ela fica na terceira parte da clavícula, né? Então, aqui, ó. Se a gente dividir isso aqui em... Peraí, cadê meu lápis? Aqui, ó. Em uma, duas. A gente fica com uma, duas, 3 partes. Então, o deltoide, ele vai ficar nessa daqui, ó. Mais ou menos aqui. A parte de cima, ela vai se originar na lateral do acrômio. O acrômio, agora eu me lembrei do nome. E a parte posterior vai ser na espinha da escápula. Então, tava certo, era a espinha da escápula mesmo. Todas elas vão ser inseridas na metade do húmero. Então, olha só. A metade do húmero é aqui, né? Então vai todo mundo ficar aqui. Detalhe, ela é puxada pra frente. Então, quando o seu braço ele tá de frente, o seu húmero também tá na frente.
Ele não fica pro lado. Tudo colado vai ficar tipo assim. Nossa, ficou bem agora. O acrômio, eu andei dando uma pesquisada, mas o acrômio, ele é tipo um ossinho que fica no encontro da escápula e da espinha da... Não, espinha da escápula e da clavícula. E esse ossinho, ele meio que vai funcionar para proteger as articulações e fixar alguns músculos. Sobre o reto abdominal, ele vai ter origem na pelve, que é aqui embaixo. E ele vai se ele vai se inserir no processo tifoide, cartilagens costais da costela 5 e 7. Deixa eu pegar o esqueletinho. Então, ele meio que vai ser mais ou menos aqui, ó. Aqui ele um pouquinho se mexendo, né? E aqui, ó, linha alba, divide o músculo em dois, a gordura cobre. Isso vai depender muito, sabe? Porque em alguns corpos vai ser mais definido essa linha alba e os gominhos também, né? A linha semilunar, ela divide o reto... Não, peraí. Ela divide o reto do oblíquo externo. Então, enquanto aqui a gente tem uma linha alba que vai dividir em dois, a gente vai ter a linha semilunar, que ela meio que vai dividir o oblíquo externo do reto abdominal. O oblíquo externo, ele tem origem na oitava costela inferior e ele vai se inserir acima da metade anterior da crista ilíaca, linha alba e pubis. Tá, eu vou colocar uma imagem aqui do lado, meio que dando uma coisadinha, né? Coisadinha não, mostrando o que é. E é isso aí. Suas fibras não chegam à linha alba, se ligam no aponeurose na borda da linha semilunar. Aqui, ó. Ele pode ser dividido em duas partes, que é a porção torácica e a porção flanco. Torácica porque uma chega até a torácica e a outra fica na lombar. A aponeurose é uma lâmina plana e larga que conecta os músculos a ossos ou outros músculos. Por isso que essa parte eu decidi pintar, que é a do músculo, e a outra que é a da aponeurose. Mais alguma coisa aqui embaixo? Aqui ele em movimento. Opa. Ele meio que tem 8... Como que é o nome disso aqui? 8 leques, feixes, algo assim, na parte lateral. De trás a gente só vê 5 e de frente a gente também vê 8. Só que a gente só vai conseguir ver 8 se não tiver nenhum músculo incomodando. Ele tem origem da primeira à oitava costela na parte interal. Inserção, face anterior da borda medial da escápula. Então, como eu mostrei pra vocês, essa daqui é a clavícula e aqui atrás tem a escápula. Então ele meio que fica aqui embaixo da escápula. Ele fica escondidinho. Tá, esse músculo se entrelaça com o oblíquo em padrão de zigue-zague. Por isso que eu primeiro queria explicar ele. Inclusive eu acho que eu perdi ele já. Primeiro, antes do peitoral maior, porque ia ficar difícil de colar. Tá, como ele se entrelaçam em um padrão de zigue-zague, ele fica tipo com um formato assim, ó. O reto abdominal, oblíquo externo e serrátil interagem, ok? Porque o reto abdominal ele interage com o oblíquo e o oblíquo interage com o serrátil. Pra colar, a gente meio que vai ter que colocar ele assim, né? E um pouquinho aqui pra trás. Só que o único problema é esse coisa aqui, porque ele ficou muito pequeno. Então acho que eu vou ter que refazer ele. Tá, eu vou refazer ele rapidinho e eu vou mostrar. Foi meio difícil colar ele. Ele tá assim, ó. Aí aqui atrás. Ele finge que ele foi até ali atrás, né? Finge que ele tá escondidinho. Alguns músculos vão ter que ir por cima dele, então tanto faz, né? Foi bem chato ter que colar ele. Metade da coisa saiu também. Então, ficou assim, galera. Falando sobre o peitoral maior, né? Tá. Ele tem origem na metade medial da clavícula,
ao longo do externo e nas cartilagens da primeira 6 ou 7 costelas. Inserção, úmero. Dá uma olhadinha aqui. Tá. Aqui as costelas e aqui o úmero também, né? O peitoral maior, ele meio que vai se grudar no seu braço. Então, tecnicamente, se você levantar o seu braço, o seu peitoral maior vai subir também. A simplificação dele é um peixinho. E a fossa intraclavicular, ele é meio que a junção do deltoide e do peitoral. Então, aqui, ó. O deltoide... Ai, cadê meu lápis? O deltoide, ele tá aqui, né? Aqui nesse cantinho, que vocês estão vendo, meio que vai ter essa fossa, esse buraquinho em formato de triângulo. Aqui. Tá. Peito feminino desenhado a partir do meio do peitoral maior. Seios femininos se estendem para fora do peitoral maior, criando a sua forma. Ele é composto de gordura. Então aqui, né, o peitoral maior e a metade dele. Então ele tecnicamente se estenderia mais ou menos até aqui embaixo. Mas como a gente quis botar seios femininos, eles vão ir até a metade. Então, colocando isso na prática, ficaria mais ou menos aqui, se eu quisesse colocar um seios. Ele colado fica assim, ó. Eu tentei colar ele no úmero. Mas, né, tá colado. Eu tenho a impressão que ele ficou muito grande, mas tudo bem, acontece. Por enquanto o bichinho tá assim, ó. Agora a gente vai para os músculos das costas. Bom, agora a gente tá falando do latíssimo do dorso, né, que é o músculo das costas. Tá. Ele tem origem no terço posterior da crista ílica, das vértebras T7 a T12. Isso aqui é um T, tá? A ponerose do dorsal é da nona vértebra até a... Não. Da nona costela até a 12ª costela, né? Inserção. Na frente do úmero, entre o redondo maior e peitorais. Cara, em pensar que, tipo, tu vai mexer o teu braço, tu mexe um músculo assim das tuas costas, tá ligado? Mas assim, ele fica aqui atrás, né? E ele vai meio que esconder o... Como que é o nome? O serratus. Então ele vai grudar aqui atrás, ó. Mais ou menos aqui. Ele cobre a escápula e é coberto pelo trapézio. Trapézio, peraí. Trapézio é esse daqui, ó. Lá, o latíssimo do dorso, eu vou ter que dar uma explicada nos músculos da escápula, né? Tá, tem 3 músculos na escápula. Tem o infraespinal, da fossa infraespinal. Então, é daqui até aqui, né? Até o ossinho aqui que faz mexer o úmero. O redondo menor, que origina na borda lateral da escápula. Então, aqui tá do lado e na borda lateral do lado. Redondo maior. Origem logo abaixo do redondo menor, na parte inferior da borda lateral da escápula. Então, ao invés de ele se grudar meio que naquela bolinha que faz mexer, vai grudar no úmero, na parte de baixo aqui do úmero. Todas elas são inseridas no úmero, como dá pra ver aqui, né? Aqui a gente tem as romboides, né? A gente tem a romboide maior, tem a origem na segunda a quinta vértebra torácica. Peraí, deixa eu tirar ele aqui de cima. Eles meio que contam de cima pra baixo, né? Ele vai se inserir na borda medial da escápula. Então, aqui, ó. A borda medial é aqui, ó. Aí, aqui, né, tem o romboide menor. Tem origem na 7ª vértebra cervical, a primeira vértebra. A vértebra cervical é essa daqui, ó. E a torácica aqui embaixo.
ele vai se inserir na espinha da escápula. Essa daqui é a espinha da escápula. Antigamente eu pensava que a clavícula e a espinha da escápula eram a mesma coisa, só que eu tava enganada, tá? Parece, mas não é. Com isso explicado, eu vou ter que colar eles assim, ó. Eu tive que colar como que eles ficam mais ou menos assim, porque se eu colasse cada um individual, ia ficar meio pesado pro esqueletinho. Então eu decidi só fazer eles assim. E ficou desse jeitinho assim. Que bonitinho. Essa parte ficou sem nada, né? Porque ela deveria ter ficado assim, só que ela ficou assim. Meio estranho. O Serratos, ele tá errado. Deveria ter o quê? 6 aqui do lado, só que só tá 2. Mas normalmente só aparece de 4 a 5 na. Normalmente, né? Então eu vou ter que arrumar isso. É isso aí, né? Tá, agora a gente vai falar do trapézio. O trapézio, ele tem um marco ósseo, né? Aqui. A origem dele é da base do crânio e ele vai descer até as 12 vértebras torácicas. A inserção dele é no terço lateral da clavícula, espinha da escápula e margem medial do acrômio. Então ele meio que vai vir aqui. Ele vai passar aqui do lado também. E aqui atrás também. Ele é dividido em 3 partes, né? E essas 3 partes elas vão ser a simplificação das fibras em 3 partes principais. Tem a parte superior, que é a de cima, a parte média, que é a média, e a parte inferior, que é a de baixo. E ele fica assim, bem bonitinho, ó, que fofinho. Oh. O que eu achei que tava errado aqui nos Serratos era porque, tipo, o peitoral ele tava muito grande e ele tava cobrindo demais, o que não deveria ter sido coberto. Então, aqui, como ele só se estende até a parte torácica, essa parte aqui de baixo. Ué. Ah, não, tá certo, tá. Eu errei aqui. Só que isso aqui tava muito grande e tava cobrindo. E até aqui, ó, é parte torácica também, tá? Então, o músculo não tá voando sem ter o que se fixar. Aqui tá o diagrama completo. No total foram o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E tem mais um que eu queria falar. Mais um músculo, né? Cadê ele? Aqui, ó. Tá, esse músculo, ele não é importante. Não precisa, tipo, mencionar ele. Mas eu decidi mencionar ele mesmo assim. Ele é todo estranho, assim, todo bem feio. Tá, ele tem origem na superfície interna da cristálica. Não, da cristálica. E sacro. A inserção dele vai ter. Não. A inserção dele termina em vários pontos. Na parte de trás de todas as 12 costelas e no crânio. Então ele vai ter que estender até ali em cima. Aqui tá a simplificação dele. E ele é meio que 2 cilindros que ficam assim nas costas. Ou um, né? Vai depender do físico da pessoa. Fica assim, ó. 2 cilindros vistos. Tem mais alguma coisa? Não. Tá aqui ele. Se vocês quiserem tirar print, sei lá. Cara, foi tão legal fazer isso aqui. Eu gostei demais de fazer o esqueletinho, tá? Eu faço isso porque eu gosto muito de fazer esse tipo de coisa, sabe? Deu trabalho, mas eu acho que valeu a pena, né? Se é pra facilitar as coisas pra alguém. Então, acabou. Então, galera, esse foi o vídeo do canal. Eu espero que vocês tenham gostado mesmo. Esse vídeo demorou muito pra sair. E eu também demorei muito pra fazer ele. Então, se vocês puderem, assim, dar like, eu ia agradecer bastante, tá? Se inscrevam no canal, passem nas minhas redes sociais. Tá aqui, ó. E esse foi o vídeo, galera. Tchau, tchau.